assim como o olhar de Hassan, que por muitas vezes atravessou meus pensamentos, meu íntimo, meu corpo e alcançou minha alma. Naquele momento era seu belo punhal que atravessava meu peito e me deixava sem vida. Mesmo sentindo uma dor imensa, consegui erguer minha cabeça, pois Hassan era mais alto que eu, então pude ver seu belo rosto e seus grossos e corados lábios pela última vez sem poder tocá-los, mas o rosto que vi naquele momento eu nunca havia visto nem conhecia em Hassan. Era um rosto cheio de ódio e de tristeza e muitas lágrimas rolavam pela sua face e caíam sobre meu belo corpo ali quase já sem vida pelo golpe certeiro de seu punhal sentindo a dor da morte. Devo dizer que antes de Hassan ir ao meu encontro, ele foi à procura de Ilusion discretamente e, ao encontrá-lo, não permitiu que ele dissesse uma só palavra e cravou seu punhal no peito dele, com tanto ódio e força que atravessou o corpo por inteiro, fazendo com que ele caísse sem vida ali no mesmo instante. Mas Hassan ainda pronunciou algumas palavras a Ilusion ali já sem vida. Ele disse: "Você dormiu com Meline na noite anterior. Teve em seus braços a mulher por quem sou loucamente apaixonado e que acreditei só a mim pertencer. Você saciou seus desejos, mas não viverá para contar isso a ninguém, seu maldito, vai direto para o inferno." E foi empurrando com ódio seu punhal até o cabo no peito dele ali já sem vida. Eu, ao contrário do calor e da umidade que meu corpo sentia por inteiro todas as vezes que a Hassan me abraçava, naquele momento, sentia meu corpo esfriando, meu rosto e meus lábios perdendo a cor, e meu sangue escorrendo por todo o meu corpo, chegando até o solo e formando uma poça sob meus pés. E se na noite que nos amamos pela primeira vez ali naquele mesmo lugar eram os pingos da suave chuva que caíam e molhava a terra, dessa vez era meu sangue que escorria pelo meu corpo e molhava a terra sob meus pés. Naquela noite que nos amamos pela primeira vez, comecei a viver nos fortes braços de Hassan. Naquele momento eu começava a morrer nos mesmos braços fortes e nada conseguia dizer, pois não tinha mais forças para tal gesto. Meu último fio de vida na carne já estava se acabando nos braços do homem que me encheu de vida por tanto tempo, e era ele que ali naquele momento estava tirando-a de mim por inteira, sem me dar o direito de dizer nada. Se ali naquela encruzilhada, sob os pés da minha bela árvore das encruzas, eu na minha infância muitas vezes brinquei, chorei minhas dores, consolei minha prima Lenora, onde fui amada por Hassan muitas vezes, onde comecei a viver, era ali sob os pés da minha árvore, em meio à encruzilhada, que eu vivia meus últimos e piores momentos, pois estava deixando minha vida na carne, pelas mãos do homem que tanto me acariciou, me abraçou, aqueceu meu corpo, me fez sentir prazer, emoção, desejo, por quem eu me tornei uma mulher melhor, por quem eu era loucamente apaixonada. Em meus últimos suspiros, ainda de olhos abertos e olhando o belo rosto de Hassan cheio de ódio, de tristeza, de lágrimas e vendo seus grossos e corados lábios pela última vez na carne, sem poder beijá-lo, eu também pude ouvir aquela voz que ecoava em meus ouvidos com palavras doces e me deixava cheia de desejos, mas naquele momento, pronunciava palavras amargas cheias de ódio e de tristeza. Então ele falou: "Por você, Meline, abandonei minha família todas as noites, por você eu fiz a mãe dos meus filhos sofrer, mais do que já sofria, e a levei à morte. Fiz tudo o que pude para agradá-la e fazer feliz, pois não houve nem haverá mulher neste mundo que faça eu sentir a emoção, o desejo e a paixão que sinto por você, pois, por você fui, sou e sempre serei loucamente apaixonado, mas não conviverei com sua traição, por mais que meu coração doa, e mesmo sabendo que hoje a vida também acabe para mim, pois sem sua presença para mim não existe vida, mas ainda assim, prefiro vê-la morta ao vê-la novamente de corpo nu sobre uma cama nos braços de outro homem." Essas foram as últimas palavras que ouvi, então fechei os meus olhos para sempre na vida no carne e desfaleci de vez nos braços do meu homem amado. Hassan, entre lágrimas, soltou meu corpo suavemente sobre o chão. Então, ali sob os pés da minha árvore das encruzas, em meio à encruzilhada, deixei meu corpo encharcado de sangue e sem vida, fiz minha passagem para um outro lado da vida e fui trilhar novos caminhos em espírito. Parte 2.
História da vida em espírito da Senhora Pombagira, Rainha das Encruzilhadas. Capítulo 1. A vida após a morte. Como se eu tivesse dormido por muito tempo, acordei. Estava tudo muito escuro nesse lugar onde acordei, e não havia ninguém por lá. Senti meu corpo estranho, eu me apalpava, mas não sentia meu corpo direito. Naquela escuridão não conseguia ver nada, não entendi o que estava acontecendo, e isso durou certo tempo. Foi quando percebi que eu estava do outro lado da vida. Senti muito medo, pois não conhecia nada desse lado da vida, não sabia fazer nenhuma prece, nenhuma oração. Eu me senti realmente perdido em meio àquela escuridão. Eu tentava caminhar, mas parecia que estava andando em círculos. Então parei em um determinado lugar e fiquei um tempo ali, sem saber o que fazer. Foi quando comecei a me lembrar de tudo o que houve comigo em minha vida na carne. Lembrei-me de meu pai, de meu tio Silvério, de Lenora, de Cavian, de Dona Preta, de Luzion e, por fim, lembrei-me do meu amado Hassan. Eu não conseguia acreditar na tragédia que havia acontecido comigo. Como pode um homem tão amável, dócil, suave e apaixonado ter praticado um ato tão cruel, cravando seu punhal no meu peito, levando-me à morte sem ao menos me dar a chance de defesa? Nesse momento senti muita raiva, muito ódio de Hassan. Foi quando caiu um par de lágrimas dos meus olhos e, ao pingar as lágrimas sobre o chão, senti uma coisa fria em meus pés e que ia subindo pelo meu corpo. Aquilo foi subindo e parecia um limbo, uma gosma, e eu não conseguia sair do lugar. Fiquei por algum tempo ali e aquilo foi me dando imenso desespero, pois eu não conseguia gritar, e cada segundo que passava, mais aquele limbo, aquela gosma subia sobre meu corpo e se aproximava do meu pescoço. Mas antes que esse limbo chegasse até meu pescoço, senti duas mãos cheias de ossos me segurarem pelo ombro, do lado esquerdo, e duas mãos também cheias de ossos me segurarem pelo ombro, do lado direito. Levei um grande susto. Foi quando fui puxada para fora daquele limbo. Por um instante me senti aliviada por ter sido tirada do meio daquele limbo, daquela gosma. Então foi no mesmo instante que aqueles dois seres, ou cada um deles, me puxaram por um pé. Um me puxou pelo pé esquerdo e o outro me puxou pelo pé direito, e saíram arrastando o meu corpo pela escuridão afora. Houve um momento em que eles me arrastaram por um caminho cheio de gravetos e espinhos, ferindo meu corpo por inteiro. Mas nesse momento eu já não conseguia nem gritar de tanta dor que eu sentia, e eles também diziam nada, apenas me arrastavam em meio àquela escuridão. Depois de certo tempo, chegamos a um lugar e nesse lugar eles pararam de me arrastar. E mais uma vez me senti aliviada, por terem parado de me arrastar, pois meu corpo estava muito machucado e a dor era quase que insuportável, mas ainda assim eu já conseguia ver alguma coisa, tudo meio turvo, esfumaçado, mas dava para ver, pois até então a escuridão era total. Foi quando vi uma espécie de porta, era totalmente quadrada, os quatro lados dessa porta eram iguais e ela estava fechada. Então observei aqueles dois seres totalmente estranhos, pois nesse momento pude vê-los, entre a fumaça e a escuridão. Eles eram muito feios, cheios de ossos, mas pareciam duas caveiras. Que medo eu senti! Se eu soubesse alguma prece, oração ou qualquer coisa, naquele momento eu faria todas. Mas como eu não sabia nada, pois nunca me importei em aprender nenhuma oração, prece, nada disso me interessava quando ainda vivia na carne, então, fiquei apenas observando, sentindo muito medo daqueles dois seres estranhos e muita dor pelo meu corpo, e era tão grande a dor que às vezes eu pensava que não aguentaria, parecia que meu corpo ainda era humano. Foi quando aqueles dois seres olharam um para o outro e disseram: "Eis o primeiro portal de acerto com a lei para essa irmã." Mesmo sentindo muito medo e dor, eu disse a mim mesma: "Malditos, arrastam-me por toda a escuridão entre gravetos e espinhos, machucam-me por inteira, deixando meu corpo praticamente sem pele,
e ainda me chamam de irmã. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Eu continuava ali estendida sobre o chão, sentindo muito medo e muita dor. Foi quando pude ver aquela porta quadrada se abrindo e, no mesmo instante, um daqueles seres estranhos pegou em meus braços e o outro pegou em meus pés e me atiraram dentro daquela porta quadrada. Senti o enorme impacto do meu corpo caindo naquele estranho lugar, que mais parecia ser um enorme buraco. Estava meio esfumaçado, meio escuro, mas dava para ver um pouco. Mas nesse momento, eu preferia que estivesse tudo escuro, que não desse para ver nada, até de ver o que vi ali naquele horrível lugar. Lá havia muitos espíritos, alguns masculinos, outros femininos, muitos deles tinham os corpos mutilados, deformados. Que horror aquilo! Pude ouvir muitos gritos e gemidos de dor, e o odor daquele lugar era horrível, tudo ali era horrível. Vi alguns espíritos ali chegando, eles eram parecidos com humanos, pois tinham seus órgãos externos, inclusive os órgãos do sexo, mas todos tinham um aspecto estranho que dava muito medo. Esses espíritos entravam e já iam agredindo aqueles outros que estavam ali em gritos e gemidos de dor, e ali mesmo eles praticavam sexo de todas as formas, com muita violência e crueldade, quando muitos deles perdiam até a consciência. Senti pavor em ver aquilo, foi quando veio se aproximando de mim um daqueles espíritos horrorosos, já com o órgão sexual à mostra, mas totalmente diferente de um homem normal, e já começou a me agredir sexualmente com muita brutalidade, crueldade e violência, mesmo o meu corpo estando ali caído e todo machucado por ter sido arrastado entre gravetos e espinhos, e quando esse terminou seu horrível ato sexual, veio outro com os mesmos gestos, e assim por diante. Até que em certo momento, não aguentei mais, pois a dor e o tormento foram muito grandes. Então ali caída e sem consciência eu fiquei como se tivesse morrido outra vez. Quanto tempo permaneci ali inconsciente, ou quanto tempo fiquei nesse lugar? Apenas digo que foi muito. Mas, como espírito não morre, ele é eterno, em certo momento despertei, mas ainda continuei ali caída sobre o chão, meu corpo ainda doía, mas a dor já era menor que antes. Capítulo 2. O Senhor de capa com gorro. Fiquei um tempo observando, mas nenhum daqueles espíritos horrorosos voltaram a me violentar com suas brutalidades e crueldades em ato sexual. Eu ainda sentia dor e estava muito cansada. Foi então que se aproximaram do meu corpo ali caído os dois seres estranhos, os que me arrastaram escuridão afora, entre gravetos e espinhos até ali. Um se posicionou do meu lado esquerdo e o outro do meu lado direito. Nesse momento, apareceu outro ser bastante diferente. Ele usava uma capa nas costas, e nessa capa continha um gorro que lhe cobria a cabeça. Ele era bastante alto e também usava uma enorme espada dourada na cintura, do lado direito. Com a capa entreaberta, eu vi um colar de pedras nas cores azul escura e preta. Era um colar muito bonito. Ele tinha um rosto carrancudo e não olhava diretamente para mim, olhava meio de lado. Até então foi o primeiro ser que não me assustou tanto com a aparência. Foi dessa forma que esse ser apareceu diante do meu corpo ali caído e dos dois seres estranhos, que estavam ali posicionados um do meu lado direito e outro do meu lado esquerdo. Então aquele senhor fez um gesto afirmativo com a cabeça. E nesse momento cada um dos dois seres me segurou de um lado e me levantaram. Eu não conseguia me sustentar sobre as pernas, pois meu corpo ainda estava bastante machucado e me sentia muito fraca. Foi quando aquele senhor de capa nas costas se aproximou um pouco mais de mim, mas sem olhar diretamente em meus olhos, e disse: Mulher, aqui em meu domínio você já terminou seu acerto com a lei, mas daqui a algum tempo voltará. Não para acertos com a lei, mas sim para buscar os caídos que aqui estão e que são seus, pois caíram diante da lei em seu nome. Mas esse dia demora um pouco, pois você ainda tem acertos com a lei em outros domínios. Também precisa reaprender, relembrar de todos os mistérios contidos em você,
pelos quais um dia caiu, por usá-los de forma desordenada e desequilibrada, deixando seu trono vazio, à espera de sua volta. No dia em que aqui voltar para resgatar os seus, nesse dia eu lhe chamarei de Senhora Pombagira, Rainha das Encruzilhadas, e lhe darei todo o respeito que lhe é de direito, pois assim você era chamada antes de cair diante da lei, e será sempre chamada assim por todo sempre. Ele tinha uma voz forte e taxativa. Eu nada respondi, mesmo porque nada entendi. Ele novamente fez um gesto afirmativo com a cabeça para aqueles dois irmãos cheios de ossos, pois era assim que dali em diante eu os chamaria, de irmãos cheios de ossos, já que me chamavam de irmã. Então, foram me levando para fora daquele lugar e, antes de chegarmos até aquela enorme porta quadrada, eu já vi ela se abrindo, para que pudéssemos passar. Chegamos até lá e viramos de costas para ele de frente para dentro do lugar que acabávamos de sair. Com um gesto de reverência, os dois irmãos cheios de ossos se curvaram e me curvaram também. Após esse gesto, viramos de frente para a enorme porta quadrada e saímos. Ao sairmos desse lugar, caminhamos um bom tempo, e eu me senti aliviada, pois dessa vez os dois irmãos cheios de ossos não estavam me arrastando e ferindo o meu corpo por inteiro, como fizeram da primeira vez. Eles apenas me apoiavam, cada um de um lado do meu corpo, para que eu pudesse vagarosamente caminhar, mas ninguém dizia nada, nem eles nem eu. Caminhamos por um longo tempo e chegamos em uma outra porta estranha. Dessa vez a porta era bem forma de um enorme círculo. Quando chegamos bem próximos dessa enorme porta, senti um imenso calor, que percorria meu corpo como se ele ainda fosse eu humano. E quanto mais perto chegávamos, mais o calor aumentava, até que paramos bem em frente daquela enorme porta em forma de círculo, que se mantinha fechada. Então os dois irmãos cheios de ossos mais uma vez olharam um para o outro, e dessa vez disseram em uma só voz: mais um portal de acerto com a lei lhe aguarda, irmã. Dessa vez eu me irritei com eles e com a voz ainda fraca falei: seus montes de ossos, eu não sou irmã de vocês. Eles deram uma enorme gargalhada e, em seguida, em um gesto rápido, colocaram as mãos sobre minhas costas, enquanto aquela enorme porta se abria. Então eles me empurraram para dentro daquela enorme porta em forma de círculo. Caí ali em meio a um imenso fogo. Em um instante as chamas foram se tornando visíveis por todo o meu corpo. Que dor horrível senti naquele momento. Mas achei muito estranho aquele fogo queimando todo o meu corpo e eu podia ver tudo o que acontecia ali. Havia espíritos que chegavam ainda em forma humana e o fogo começava a queimá-los, até que ficassem minúsculos. E não eram só esses espíritos que lá chegavam, tinha também umas coisas estranhas. Umas bolas enormes escuras e gosmentas que o fogo queimava e consumia-as por inteiro. A verdade é que o fogo queimava tudo que por lá aparecia. Eu podia ver tudo isso com o meu corpo totalmente em chamas. Eu via muitas coisas queimando e muitos espíritos gritando e gemendo de dor, sendo totalmente queimados, e em meu corpo cada vez mais eu senti o fogo aumentando, até que em certo momento desfaleci em meio a todo aquele fogo. Quanto tempo permaneci lá? Foi muito. Quando despertei, perguntei a mim mesmo como havia sobrevivido em meio a tanto fogo. Eu mesma respondi: eu agora estou do outro lado da vida, estou em espírito e espírito não morre, ele é eterno. Eu me fiz outra pergunta. Porque alguns espíritos eram queimados até ficarem minúsculos. E outra vez eu mesma respondi: é porque os débitos deles com a lei eram muito grandes, e como o fogo purifica todo o negativismo e tudo que é negativo, e o que eles fizeram enquanto viveram na carne foram só ações negativas, por isso o fogo os queimou por inteiro até ficarem minúsculos. Foi quando comecei a pensar, ali ainda em meio a todo aquele fogo, e novamente perguntei a mim mesma: como eu sabia tudo aquilo? Quer apoiar o canal? Seja membro. Com apenas R$ 8 ou R$ 30 por mês, você estará apoiando o meu trabalho,
e poderá cancelar no momento que desejar. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe, e se inscreva. O seu apoio ajuda o canal a crescer, e faz com que estes audiolivros cheguem a mais pessoas. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 3. Os mistérios do fogo, e o Senhor de capa reluzente. Foi quando percebi que estava me lembrando de coisas e de mistérios que eu já conhecia, e mesmo ali ainda caído em meio a todo aquele fogo, foram-me abertos mistérios sobre os mistérios do fogo, mistérios esses que eu já conhecia, mas que minha consciência e memória humana haviam apagado. Continuei ali observando e vendo o fogo queimando tudo e todos que por ali apareciam. Em um dos mistérios do fogo que estava se abrindo para mim naquele momento, eu via uma chama enorme de fogo que se levantava e ia até o meio humano e chegava até determinado ser humano, que ainda vivia na carne, e quando essa chama chegava até ele, ela se transformava em uma espécie de fita bem larga e se enrolava toda em volta de seu corpo, começando pela cabeça, e ia se enrolando até os pés e circulava tão rápido sobre o corpo dessa pessoa que, olhando bem firme, eu via raios de fogo coloridos, que circulavam por 7 vezes sobre o corpo dessa pessoa. Após ter circulado rapidamente por 7 vezes, formando raios coloridos, então caía sobre os pés da pessoa e permanecia ali, circulando rapidamente e recolhendo tudo de negativo que existia no corpo dela. Eu vi o fogo recolhendo espíritos negativos que estavam alojados no corpo, no espírito e nos campos dessa pessoa. Recolhia também umas bolas gosmentas que estavam grudadas nela. E tudo que esse fogo recolhia era enviado ali para aquele lugar em que eu estava, onde tudo e todos eram purificados. Alguns eram consumidos pelo fogo, como aquelas bolas gosmentas, que o fogo queimava até serem consumidas por inteira. Dos espíritos negativos que foram recolhidos do corpo, espírito e campos da pessoa, depois de purificados pelo fogo, alguns eram encaminhados para outros domínios e outros eram queimados por inteiro até ficarem minúsculos. Havia também os seres bem pequenos que permaneciam alojados no corpo da pessoa, e que tinham sido recolhidos, mas esses pequenos seres não eram purificados pelo fogo, o fogo apenas circulava em volta deles, mas não os queimava. Após o fogo terminar de circular em volta deles, eles eram enviados para outros lugares, que fossem da origem deles. Esse é apenas um dos mistérios do fogo que se abriu naquele momento para mim, pois são muitos os mistérios dentro do mistério do fogo, e tudo o que eu via ali naquele lugar eram apenas algumas das coisas que o poder do mistério fogo é capaz. Mas para o fogo sair de seu domínio e chegar até um ser humano e recolher, absorver, purificar e diluir tudo o que existe de negativo no corpo, espírito e campos dele, é necessário que o fogo seja solicitado, evocado e determinado, mas isso deve ser feito por um ser humano que buscou um pouco de conhecimento sobre os mistérios dos mistérios do fogo e que esteja apto a solicitar, evocar e determinar esse fogo. Muito eu poderia dizer sobre o que vi sobre os sagrados mistérios do fogo que se abriram para mim naquele momento e naquele lugar, mas a permissão que tenho para falar sobre esse sagrado mistério termina aqui. Eu ainda permaneci ali em meio ao fogo, mas a cada instante o fogo ia cessando e amenizando as chamas que queimavam o meu corpo. Em certo momento, mais uma vez apareceu um senhor, que também usava uma enorme capa nas costas. Mas dessa vez era uma capa que se tornava reluzente com o brilho dos raios do fogo. No entanto, não tenho permissão para falar muito sobre esse senhor de capa reluzente, só posso dizer que ele se aproximou de mim, ainda ali caída sob algumas chamas, com um gesto rápido, ele girou para a esquerda e, com o vento que soprou de sua capa, as chamas de fogo de todo aquele recinto aumentaram muito, mas por mistérios dos mistérios, as chamas que ainda queimavam meu corpo levemente se cessaram por inteiro, mesmo tendo aumentado imensamente as chamas de todo aquele recinto com o giro daquele senhor de capa reluzente. E quando as chamas do meu corpo cessaram por inteiro, ele parou do lado direito do meu corpo e abriu seus enormes braços, deixando bem à mostra aquela bonita capa reluzente. E nesse momento,
Quem se fez presente do meu lado esquerdo e do meu lado direito? Eles mesmos, os dois irmãos cheios de ossos. Então, sem nada dizer, aquele bonito senhor foi se retirando, enquanto os irmãos cheios de ossos iam levantando meu corpo. Eles me puseram em pé, mas sempre me apoiando. Então pude ver aquele bonito senhor caminhando em meio àquele fogaréu com sua bonita capa reluzente. E mesmo ainda sentindo muita dor por todo o corpo, achei muito bonito ver aquele senhor caminhando em meio a todo aquele fogo, com sua bonita capa reluzente sem ser queimado por inteiro. Quando ele chegou a alguns metros de distância de onde eu e os irmãos cheios de ossos estávamos, ele se virou de frente para nós e mais uma vez abriu seus enormes braços. No mesmo instante, os irmãos cheios de ossos foram me retirando dali. Cada um deles segurando de um lado do meu corpo. Fomos saindo bem devagar, e ao chegarmos até aquela enorme porta em forma de círculo, ainda fechada, viramos de frente, para dentro de onde estávamos, e eu ainda pude ver aquele bonito senhor em meio a todo aquele fogo, e mesmo estando um pouco distante dele, eu ainda via sua bonita capa reluzente. Então nos curvamos em gesto de reverência em frente àquele fogo todo e daquele bonito senhor. Viramos de frente para aquela enorme porta em forma de círculo, que no mesmo momento foi se abrindo, para que pudéssemos sair. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 4. Os processos de cura. Após sairmos, caminhamos um longo tempo, os irmãos cheios de ossos sempre apoiando meu corpo, cada um de um lado, pararam e colocaram uma venda em meus olhos. Fiquei muito assustado e pela primeira vez fiz uma pergunta a eles. Por que estão tapando meus olhos? Eles responderam juntos. Por mistérios dos mistérios, no momento você não pode ver o símbolo desse portal nem como vamos entrar nele. Então me seguraram pelos ombros e me retiraram do chão, e rápido como um relâmpago já estávamos lá dentro desse lugar. Eu, nesse momento, já sentia meu corpo menos dolorido e um pouco leve. Foi então que os irmãos cheios de ossos, sempre agindo juntos, retiraram a venda dos meus olhos, já dentro daquele lugar. Que susto e que medo eu senti! Preferia naquele momento ter ficado com a venda em meus olhos, para não ter de ver o que vi ali. Vi espíritos ali chegando, alguns mutilados, faltando alguns de seus órgãos. Havia alguns a quem faltavam as pernas, braços, a outros faltavam os órgãos sexuais, havia alguns a quem faltava o cérebro e ainda os que estavam todos ensanguentados por inteiro. Todos gritavam muito e ao mesmo tempo, que horror que os meus olhos viam. Os irmãos cheios de ossos já haviam se retirado do local de onde eu estava, pois eles só me acompanharam, retiraram a venda dos meus olhos. Deixaram-me dentro do local e saíram em seguida. Naquele momento eu preferia estar com eles, pois apesar de serem cheios de ossos e terem sido cruéis comigo quando me arrastaram em meio à escuridão, entre gravetos e espinhos, eu já estava me acostumando com eles, sem dizer que a aparência deles, mesmo sendo cheios de ossos e parecendo duas caveiras, ainda era muito melhor do que tudo aquilo que meus olhos viam naquele momento. Muito assustada e com medo, eu continuava ali parada olhando e horrorizada com o que meus olhos viam. Foi quando apareceu, não vi de onde, nem de que lado veio, uma senhora muito estranha. Ela não mostrava seu rosto direito e suas vestes eram pretas, meio desfiadas, parecia muito usadas, era mesmo muito estranha essa senhora. Ela foi se aproximando de mim e eu tremia de medo daquela mulher. Então, com uma voz um pouco rouca e um tanto baixa, ela me disse: Se é que você está, é porque o Criador de tudo e de todos assim quis, e hoje aqui você veio para reaprender, relembrar tudo o que existe dentro dos mistérios que estão em meu domínio e que sua memória humana apagou. Daqui agora eu vou me retirar por um tempo, mas você ficará, e não se amedronte e nem se assuste, pois sua consciência lhe mostrará o que deve fazer. Vou lhe deixar este objeto, que na verdade é uma ferramenta e que é sua por direito, e que aqui em meu domínio guardei até sua volta. Em um gesto rápido,
Ela retirou de suas costas um lindo xale de cor vermelha, todo bordado em volta, na cor dourada, e com rendas também em volta, e o colocou sobre minhas costas. Girando rapidamente para a esquerda, ela se retirou dali e sumiu da minha frente como fumaça. Eu fiquei ali parada, com muito medo e sem saber o que fazer em meio àquele horror. Então pensei: se ela me deixou aqui sozinha em seu domínio, é porque confia em mim, então não posso decepcioná-la. Eu me fiz várias perguntas porque só vi aquele lindo xale quando ela retirou de suas costas e colocou-o sobre as minhas. Porque ela não permitiu que eu visse quando ela chegou e se aproximou de mim. Porque eu só vi aquela veste preta e desfiada. Porque ela disse que aquele lindo xale que apareceu nas costas e que até então estava invisível aos meus olhos era meu por direito. Também disse que aquele lindo xale era uma ferramenta. Fiquei um bom tempo ali pensando e me perguntando e não entendia nada do que aquela estranha senhora havia me dito. Foi quando veio se arrastando até minha frente um espírito encharcado de sangue, que segurou em meus pés e falou com uma voz bem fraca: me ajude, senhora, me socorra, me tire desse sofrimento. Eu peço perdão para o Criador de tudo e de todos, por tudo de errado, de negativo que fiz quando vivi na carne, inclusive por ter assassinado a facadas tantos irmãos, e por ter perfurado o corpo daquela inocente mulher e tê-la enterrado ainda viva e toda ensanguentada. E nesse momento a voz dele ficou mais forte, e ele soltou um grito, dizendo: perdoe-me, Criador de tudo e de todos, e me tire dessa dor que corrói o meu ser por inteiro, me tire desse tormento, cessa esse sangue que escorre por todos os poros do meu corpo. Ao terminar de dizer essas palavras, ele se calou e desfaleceu ali todo cheio de sangue em meus pés. Eu, com muito medo e assustada, sem saber direito o que fazer, me perguntei novamente: se aquela senhora estranha me deixou ali sozinha, era porque confiava em mim, e se aquele espírito estava ali aos meus pés pedindo perdão para o Criador de tudo e todos, era porque estava arrependido do que fez de mal quando vivia na carne. Continuei ali me perguntando por um bom tempo, em meio a gritos e gemidos de dor daqueles espíritos mutilados e deformados que ali estavam, enquanto aquele outro espírito continuava desfalecido aos meus pés. Foi quando firmei minha visão em tudo o que ali acontecia, inclusive naquele espírito, então circulei em volta dele, ali caído aos meus pés, e comecei a circular rapidamente, e circulei por 7 vezes em volta dele. Meu corpo ficou tão leve nesse momento que parecia que eu dançava enquanto circulava o corpo daquele espírito. E quando terminei o 7º círculo, percebi que aquele espírito despertou e se levantou em seguida, e quando ele se levantou, percebi também que aquele sangue, que jorrava de seu corpo, escorreu todo pelo chão, deixando o corpo dele limpo e curado. Fiquei assustada com o que eu vi. Foi quando ele se ajoelhou aos meus pés e disse: eu vos agradeço, senhora, por ter me tirado do tormento e da dor. Eu respondi: agradeço ao Criador de tudo e de todos, pois sem a permissão dele eu nada faria por você, e se curado você está é porque se arrependeu de seus erros na carne e cumpriu a que soa certo com a lei, pois a lei existe para todos, sem exceção. Ele disse: ainda assim agradeço à senhora e aqui do seu lado ficarei para o que for necessário. As palavras que eu disse a ele foram brotando em minha mente, mas eu ainda não conseguia entender direito, já me senti um tanto segura, o medo que sentia já era menor. Então ele se posicionou do meu lado e ali ficou. Nesse mesmo instante, veio se aproximando de mim outro espírito também pedindo socorro. A esse espírito que se aproximou de mim estava faltando órgão sexual e seu corpo estava todo machucado, como se tivesse levado uma surra. Ele dizia: senhora, assim como socorreu, ajudou e curou esse irmão que agora está aí posicionado ao seu lado, socorra-me, ajude-me. Então ele escancarou a voz entre gemidos de dor e disse: perdoe-me, Criador de tudo e de todos. Eu peço perdão por ter infringido as leis quando vivi na carne,
Me perdoe por ter violentado e levado à morte tantas meninas e meninos ainda crianças. Me perdoe inclusive por aquela menina ainda criança, que eu, por crueldade, mandei amarrar o pai dela enquanto a violentava sexualmente até a morte. Eu estou arrependido. Era horrível ouvir seus gritos de dor, ao mesmo tempo que pedia perdão ao Criador de tudo e de todos. Também era horrível ver aquele corpo todo machucado, e onde era para ser seu órgão sexual, tinha um buraco enorme cheio de larvas visíveis aos meus olhos. Enquanto pedia perdão e gemia de dor, ao mesmo tempo ele estava ajoelhado em minha frente e, quando, por um instante, parou de gemer e pedir perdão ao Criador de tudo e de todos, eu, em um impulso, circulei seu corpo começando pelo lado esquerdo, e como se eu estivesse dançando novamente, circulei em volta dele por 3 vezes, e no último círculo retirei rapidamente o lindo chale das minhas costas e cobri o corpo dele. Então, ainda ajoelhado aos meus pés e coberto com o lindo chale, eu o segurei pelos ombros e o levantei, e quando ele estava em pé, retirei o lindo chale de seu corpo, puxando-o rapidamente bem forte com as 2 mãos. Quando olhei para aquele corpo, grande foi minha surpresa, pois vi um corpo em espírito curado de seus tormentos. Não havia mais nenhum ferimento e seu órgão sexual estava perfeitamente no lugar, onde antes era um enorme buraco cheio de larvas visíveis. Ele ficou parado em minha frente por um instante e, em seguida, caiu de joelhos aos meus pés, e assim como o outro irmão, ele agradeceu dizendo: Obrigada, poderosa Senhora, por ter me socorrido, me ajudado e me curado dos meus tormentos e devolvido meu órgão sexual, o qual só usei quando vivi na carne de forma negativa, fazendo mal a muitas mulheres e crianças. Eu nunca usei para dar prazer a nenhuma delas, mas somente para fazer maldades e muitas vezes levá-las à morte. E, muito agradecido, também ficarei ao seu lado e do seu lado, para tudo o que se fizer necessário. Capítulo 5. A visão da queda. Eu estava tão emocionada que naquele momento não consegui responder nada. Então ele se levantou e também se posicionou ao meu lado. Em meio a tantos gritos e gemidos de dor daqueles irmãos que ali estavam, eu me senti um tanto estranha. Senti uma energia tão forte que até então não conhecia, ou não me lembrava, mas sentia essa energia por todo o meu corpo, inclusive nas palmas das mãos. Permaneci ali por um tempo, sem nada dizer para aqueles 2 irmãos que ali estavam, já curados e posicionados ao meu lado. Foi quando veio mais um daqueles irmãos em seu tormento na dor e se aproximou de mim também pedindo socorro. Dessa vez era um espírito feminino, tinha um corpo que parecia ser corpo de um humano ainda, mas da cintura para baixo até os órgãos íntimos do corpo dela estavam todos abertos e tinha pequenos seres estranhos grudados na parte interna dessa abertura, como se fossem fetos humanos. Eram vários deles, uns grudados, outros pendurados, e dos mamilos dos seios dela jorrava um líquido estranho, parecia ser leite misturado com sangue. Era para mim uma visão horrível. Então me perguntei: onde estaria aquela estranha senhora que me recebeu naquele lugar, me deu aquele lindo chale e depois sumiu, deixando-me sozinha ali em meio àquele horror? Por um instante me senti insegura, diante da visão horrorosa daquele espírito feminino ali em minha frente pedindo-me socorro. Foi quando ela se ajoelhou e começou a clamar pelo Criador de tudo e de todos, como fizera aos 2 irmãos que haviam sido curados e que estavam ali posicionados ao meu lado. Então ela clamava e pedia perdão pelos seus erros na carne. Enquanto ela gemia de dor e clamava ao Criador de tudo e de todos, eu sentia fluir por todo o meu corpo aquela forte energia, que até aquele momento era desconhecida para mim. Então comecei a me sentir segura e forte. Foi quando segurei os ombros daquela irmã e a levantei, coloquei-a em pé em minha frente, e ela mal conseguia parar em pé. Cheguei o mais perto possível dela e puxei o lindo chale das minhas costas, de forma que cobrisse minha cabeça e meu rosto. Espalmei minhas 2 mãos para frente e as coloquei sobre a testa dela bem devagar, enquanto ela gemia de dor. Mantive minhas 2 mãos sobre a testa dela por alguns instantes,
Eu senti aquela energia cada vez mais forte e fui descendo minhas mãos bem devagar sobre o corpo dela. Pude sentir, quando tocou seus seios, que minhas mãos ficaram molhadas com aquele estranho líquido que jorrava deles, mas continuei descendo minhas mãos sobre o corpo dela e quando minhas mãos chegaram naquela enorme abertura, onde estavam grudados e pendurados aqueles pequenos seres parecidos com fetos humanos, parei por um instante minhas mãos ali e pude sentir aqueles pequenos seres se desgrudando e se soltando do corpo dela. Então aprofundei minhas mãos sobre aquela enorme abertura e fui passando-as bem devagar e pude sentir aquela região do corpo dela ficando limpo por inteiro, enquanto ela nesse momento urrava de dor e implorava para que eu a livrasse daquele tormento. Quando senti que dentro daquela enorme abertura já estava tudo limpo e que aqueles pequenos seres já tinham se desgrudado todos, então voltei minhas mãos para a superfície daquela abertura e fiquei com as duas mãos espalmadas ali por alguns instantes. Foi quando senti aquela abertura se fechando bem devagar e por inteiro, e os gritos e gemidos daquela irmã foram cessando. Então subi minhas mãos, sempre espalmadas, até seus seios, e no mesmo instante pude sentir que aquele estranho líquido havia parado de jorrar. Então subi minhas mãos mais um pouco sobre o corpo dele e novamente coloquei-as sobre a testa dela, e bem devagar fui descendo sobre seu corpo, até chegar aos pés. Foi quando pude sentir, através das minhas mãos, que aquele corpo estava curado por inteiro. Então, em um gesto rápido, puxei meu lindo chale, que até aquele momento ainda cobria minha cabeça e o meu rosto, e cobri o corpo dela. Nesse instante, ela caiu de joelhos aos meus pés e disse: "Eu vos agradeço, senhora, por ter me socorrido, me curado e me tirado de tanto tormento, pois há tempos incontáveis estou aqui, em meio a tantas dores e sofrimento, mas hoje sei que tudo o que passei foi em consequência dos meus erros quando vivi na carne. Eu estava pagando tudo o que eu devia para a lei, pois quando vivi na carne nunca procurei aprender nada sobre o Criador de tudo e de todos, nem sobre suas leis. E como a senhora já sabe, meus erros foram os piores aos olhos da lei. Então, aqui de joelhos, diante da senhora, eu peço novamente perdão ao Criador de tudo e de todos e também mais uma vez e muitas outras vezes, eu vos agradeço." Ela se levantou, já com forças o suficiente para tal gesto, e disse: "Permita-me ficar ao seu lado para todo e sempre." Eu olhei para ela e rapidamente retirei meu lindo chale, que estava cobrindo seu corpo, sacudi ele por 3 vezes e joguei sobre minhas costas e continuei olhando para ela. Grande foi minha surpresa e meu susto, quando eu ali parada e olhando para ela pude ver através das costas dela um quadrado como se fosse um espelho, que tinha os 4 lados iguais. Pude ver através dele toda a trajetória daquela mulher quando ela viveu na carne. Eu via seus rituais macabros nas encruzilhadas, onde ela evocava a Senhora Pombagira, Rainha das Encruzilhadas, e eu me via lá com ela, auxiliando-a naquele horror que ela praticava e nas determinações negativas que fazia. Era sempre a Senhora Pombagira, Rainha das Encruzilhadas que ela evocava, e todas as vezes era eu quem estava lá auxiliando-a. Foi nesse momento que relembrei quem eu fui antes de reencarnar nessa minha última passagem pela Terra, e pude também ver um pouco do porquê da minha queda. Pois, por puro orgulho, vaidade e luxúria, eu me esqueci das leis divinas e usei meus mistérios de forma negativa, pois cada vez que aquela mulher me evocava para fazer seus rituais macabros, eu me via do lado dela auxiliando-a naquelas ações negativas contra seu semelhante. Muitas vezes não era nas encruzilhadas que ela me evocava para seus atos negativos, e sim em qualquer lugar que decidisse fazer maldade contra os seus. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Continuei ali, olhando tudo o que me era mostrado através daquele quadrado em forma de espelho. Fiquei estremecida quando vi aquela mulher cometer um ato desumano. Vi aproximando-se de uma enorme fogueira e ela estava com uma pequena criança, que carregava embaixo do braço como se fosse um embrulho, um pacote. Era tão pequena essa criança que parecia ter acabado de nascer e estava viva,
choramingando bem baixinho e mexendo as perninhas. Então ela chegou bem próximo da fogueira e parou em frente àquele enorme fogo, pegou daquela pequena criança com as duas mãos e atirou-a na fogueira. Podia até ouvir os estalos das chamas sobre a lenha e sobre o pequenino corpo daquela criança. Toda essa crueldade ela fazia com meu auxílio. Minha visão não suportava mais ver tanto horror e principalmente esse ato horrível cometido com aquela pequena criança. Então, caí de joelhos e também aquela mulher que estava ali em minha frente ajoelhou-se. Do mesmo modo procederam os dois irmãos que estavam do meu lado. Minhas lágrimas rolavam sobre meu rosto, enquanto eu pedia 1000 vezes perdão ao Criador de tudo e de todos por ter infringido as leis divinas por puro orgulho, vaidade e luxúria, pois desrespeitei um trono que a mim foi confiado. Entre lágrimas, eu me perguntei: como pude agir daquela forma tão negativa, auxiliando aquela mulher em seus rituais macabros? Não foi para aqueles fins que me foi confiado um trono e um domínio à esquerda do Criador de tudo e de todos. Ficamos um tempo ali ajoelhados, eu, aquela mulher e os dois irmãos que estavam ao meu lado. Após ter chorado muito e muitas vezes ter pedido perdão ao Criador de tudo e todos, senti-me um pouco aliviado e com meu íntimo mais equilibrado. Levantei, os dois irmãos e aquela mulher também se levantaram, e cada um deles permaneceu em seus lugares, os dois irmãos, um do meu lado esquerdo e outro do meu lado direito. Por um instante, lembrei-me dos irmãos cheios de ossos, pois eles também ficavam assim, um do meu lado esquerdo e outro do meu lado direito. Aquela mulher permaneceu em minha frente, e o quadrado que se parecia com um espelho também permanecia ali. Então olhei fixamente nele, mas ele estava meio esfumaçado e não pude ver nada. Continuei olhando. Foi quando apareceu em meio àquela fumaça um senhor com uma enorme capa preta e uma bonita espada dourada, que ele segurava em frente a seu peito com as duas mãos. Ele sacudiu sua capa e aquela fumaça desapareceu por inteiro, então pude vê-lo nitidamente. Eu vi aquele senhor de capa preta, com sua bonita espada dourada, recolhendo todos os espíritos caídos em todas as ações negativas que eu auxiliei, inclusive as ações negativas que aqueles dois irmãos que estavam ali do meu lado praticaram, enquanto viviam na carne, e que eu, com a permissão do Criador de tudo e de todos, curei. Em todas as ações negativas que eles praticavam evocavam a mim, e eu por orgulho, vaidade e luxúria os auxiliava. Quando um daqueles irmãos perfurou o corpo de uma mulher e a enterrou ainda viva, era a mim que ele evoca, esse ato cruel e muitos outros atos horríveis cometidos por ele que eu auxiliei. Também auxiliei aquele irmão em seus atos negativos de violência sexual com mulheres e crianças, auxiliei naquele ato horroroso, em que ele violentava sexualmente até a morte aquela criança na presença do pai dela, ali, todo amarrado. Meu Deus! Que cenas horríveis meus olhos viam naquele momento. E, em todos os atos negativos que eu me via auxiliando através daquele quadrado em forma de espelho, era aquele senhor de capa preta e bonita espada dourada na frente do peito que aparecia para recolher os espíritos negativos que lá estavam, pois foram muitos os que caíram em meu nome, e a todos ele recolhia e encaminhava para os domínios afins, para lá permanecerem até que cumprissem seus débitos com a lei. E quando aqueles dois irmãos do que estavam ali do meu lado e aquela mulher que estava ali em minha frente deixaram suas vidas na carne, foi esse senhor de capa preta e bonita espada dourada na frente do peito que os recolheu e os levou para aquele domínio onde eu estava, para certos com a lei e aguardar minha chegada para serem curados. Quando, através daquele quadrado em forma de espelho, aquele senhor de capa preta e bonita espada dourada já havia me mostrado tudo o que naquele momento eu precisava ver. Ele em um único giro para o lado esquerdo desapareceu e, naquele quadrado em forma de espelho, eu mais nada via. Em alguns instantes esse quadrado em forma de espelho também sumiu da minha frente, de onde se posicionava atrás da costa daquela mulher, que parada ali em minha frente ainda estava. Capítulo 6. O resgate no Campo Santo. Eu já sabia quem fui antes de reencarnar,
e naquele momento já estava apta a reassumir o meu trono em meu domínio, que por meu merecimento o Criador de tudo e de todos me confiou, e também já tinha cumprido meus débitos com a lei. Por isso, fui levada pelos irmãos cheios de ossos para aquele domínio, para que eu relembrasse dos mistérios que em mim estavam contidos e também para socorrer, resgatar e curar aqueles dois irmãos e aquela irmã, pois eles foram, são e sempre serão meus auxiliares, que caíram diante da lei por minha causa. Então, por ter me lembrado dos meus 3 fiéis auxiliares, eu os abracei, um a um, e do meu lado esquerdo se posicionou um dos irmãos e aquela irmã, e do meu lado direito se posicionou o outro irmão e ficamos todos de frente para aquele domínio, olhando todos aqueles irmãos vivendo seus tormentos em espírito, cumprindo seus débitos com a lei, mas que ainda não estavam aptos a ser socorridos e curados, porque na lei divina tudo é feito ao seu tempo, pois só sai de um domínio de onde foi enviado o Espírito que já cumpriu seus acertos com a lei e, se necessário for, ele será encaminhado para outros domínios onde tenha débito. Ao fim de seus acertos com a lei, ele já estará apto a ser socorrido e curado para reassumir seus graus e degraus perante o Criador de tudo e de todos. Ficamos ali olhando por um tempo. Foi quando apareceu em nossa frente aquela senhora estranha, a qual me recebeu ali naquele domínio, entregou-me aquele lindo chale e me deixou lá sozinha com aqueles irmãos a serem curados. Ela apareceu tão rápido que nem percebemos de onde ela veio. Fez um gesto, curvando seu corpo levemente para nos cumprimentar, e me saudou assim. E salve, senhora Pombagira, rainha das encruzilhadas. Aqui em meu domínio a senhora já cumpriu sua missão, pois relembrou dos mistérios contidos em vós, pôde ver na tela da vida um pouco dos porquês de sua queda e pediu perdão ao Criador de tudo e de todos pelos seus atos negativos, quando, por orgulho, vaidade e luxúria, a senhora auxiliava alguns irmãos na carne em suas ações negativas, mas hoje já pôde socorrer, curar 3 dos seus auxiliares que aqui estão em seus lugares que é ao seu lado. Pois aqueles estavam em seus tormentos na dor, cumprindo seus débitos com a lei e também aguardando sua volta, pois eles caíram diante da lei por sua causa. Eu olhei fixamente para ela e agradeci por tamanha confiança depositada em mim e por tudo que me foi mostrado ali. Ela, como eu já disse anteriormente, usava uma veste estranha, de cor preta e meio desfiada, que parecia muito usada. Eu continuei olhando para ela, que dessa vez me olhava de outra forma, ela me olhava diretamente nos olhos. Então fez um giro muito rápido para a esquerda, que chacoalhou até o meu corpo, e nesse rápido giro que fez, ela se mostrou em minha frente com uma linda veste. Usava um lindo vestido de cor roxa e também um lindo chale nas costas, então ela me disse: agora a senhora já pode me ver como realmente sou. Devo dizer que, com essa veste, ela se parecia com uma mulher humana e muito bela. Ela continuou falando. Quando aqui em meu domínio a senhora chegou, não estava pronta para me ver com essa veste nem com esse chale, que na verdade é um instrumento de trabalho e, antes de a senhora cair diante da lei, nós trabalhávamos muitas vezes juntas, sempre socorrendo, resgatando e curando todos os irmãos que estavam em seus tormentos da dor e que eram de nossos campos e cabia a nós socorrê-los, resgatá-los e curá-los. Se eu deixasse que me visse como realmente sou, saberia de imediato quem sou, e a senhora não estava pronta ainda para tal visão e, como já sabe, eu tenho meu domínio, que é este onde agora estamos, e a senhora tem o seu, e nesse momento já está apta a ocupá-lo, mas antes que isso aconteça, eu, a senhora e seus 3 auxiliares aqui presentes vamos resgatar alguns irmãos e trazer para o meu domínio e para o seu, para que sejam socorridos e curados por nós, pois são nossos e esperam por nós. Ela terminou de dizer essas palavras e damos as mãos, eu, ela e meus 3 auxiliares, e giramos rapidamente para a esquerda, e como um relâmpago já estávamos nos portões do Campo Santo. Do lado esquerdo do portão estava um senhor que media quase uns 2 metros de altura. Ele usava uma enorme espada que parecia ser de ouro, e na ponta do cabo dela havia uma caveira. Eu achei muito bonita aquela espada.
E do lado desse senhor estava posicionada uma bela senhora, muito bem vestida, mas com um rosto sério. Apesar de delicado, ela segurava um lindo punhal, que tinha 3 pedras vermelhas no cabo. Essa senhora impunha respeito até pelo jeito de olhar. E do lado direito do portão estava um senhor, que usava uma veste que parecia ser uma armadura. Também usava uma bonita espada e uma espécie de escudo que ele segurava com uma das mãos. Era um senhor diferentes aos meus olhos, mas era muito bonito de se ver. Então nos curvamos diante deles e pedimos licença e permissão para entrar. Eles, no mesmo instante, permitiram nossa entrada, pois já sabiam quem nós éramos e o que fomos fazer no Campo Santo. Assim que entramos já ouvimos muitos gritos e gemidos que vinham de várias partes e, ao chegar bem próxima de uma cova, túmulo, pude ouvir com muita nitidez os gritos e gemidos de dor vindos de dentro daquela cova. Então, junto com aquela bela senhora e meus 3 auxiliares, pude ver através da minha visão, agora em espírito e equilibrada, pois só assim com muito equilíbrio e sem dever nada para a lei e também com meus mistérios já contidos em mim, foi que pude ver que através da terra e de um caixão, já todo em pedaços devido ao tempo que estava lá enterrado, havia um corpo, já quase todo decomposto pelo tempo, mas o espírito estava lá com aquele corpo quase todo em decomposição e em sofrimento, como se ainda vivesse na carne. Nesse corpo havia muitas larvas e outros bichos nojentos, andando e se movimentando sobre ele. As dores que ele sentia eram como se ainda fosse humano, pois em razão de seus débitos com a lei e seu apego material, seu espírito ficou preso na cova com o corpo. Então, aquela bela senhora se posicionou ao meu lado e disse: agora eu fico na parte da coroa dele, a senhora nos pés, e seus 3 auxiliares ficam à nossa volta. Então ela se posicionou ali naquela cova do lado que ficava a coroa daquele irmão em seu tormento na dor. Eu me posicionei nos pés dele, e meus auxiliares à nossa volta. Aquela senhora estendeu seu lindo chale em cima da cova do lado da coroa dele e eu estendi o meu lindo chale, também em cima da cova, do lado dos pés, e giramos todos para a esquerda ao mesmo tempo. Foi um único giro, mas tão rápido que, quando terminamos o giro, aquele irmão já tinha sido resgatado de dentro daquela cova, para mais tarde ser curado e encaminhado por nós. Então aquela bela senhora e meus 3 auxiliares ficamos todos juntos até que pudemos resgatar todos os espíritos que eram de nossos campos e que ali no Campo Santo estavam sob os ditames da lei, para serem encaminhados para os nossos domínios a fim de ser socorridos e curados. Foram muitos os espíritos que resgatamos ali no Campo Santo e que estavam aprisionados por causa de seus débitos com a lei. Caminhamos um pouco e chegamos a um lugar estranho dentro do Campo Santo. Nesse lugar havia muitos pedaços de vela e alguns objetos. Tinha uma parede meio escurecida e também uma cruz enorme em pé. Havia muitos espíritos a serem resgatados lá. Aquela bela senhora e meus 3 auxiliares chegamos bem próximo da parede daquele estranho lugar e ficamos um do lado do outro, de forma que eu fiquei de um lado, meus auxiliares no meio e aquela bela senhora do outro lado observando. Ficamos um tempo olhando os vários espíritos que ali estavam para ser resgatados por nós e encaminhados para os nossos domínios e lá serem socorridos e curados. Quando estávamos nos posicionando para começarmos o nosso trabalho com aqueles espíritos que ali estavam, grande foi o nosso susto quando surgiu em nossa frente um ser horroroso, cujo rosto mais parecia de um animal selvagem. Ele tinha um corpo horrível, desfigurado, não vimos de onde ele veio, apenas surgiu em nossa frente. Ele se aproximou um pouco de nós e falou com uma voz estrondosa: vocês já resgataram muitos espíritos por aqui hoje. Esses que aqui se encontram estão aprisionados por mim e deles eu preciso para me alimentar das energias que irradiam, então não deixarei que vocês os resgatem, pois se os resgatarem, socorrerem e curarem, eles passarão a irradiar outro tipo de energia, pois estarão em outra vibração, e isso não me interessa em nada, portanto, vocês não vão resgatá-los, eles pertencem a mim. Ao terminar de dizer essas palavras ele se aproximou de nós muito rapidamente,
com aquela cara que mais parecia com um animal selvagem e aquele corpo desfigurado, onde em uma parte só havia ossos, em outra só pele e em outra só havia a carne com sangue, como se estivesse ferido, e de sua boca ele soltava uma gosma de cor preta e a lançava em nossa direção. Essa gosma, ao cair no chão, formava enormes buracos. Ele tentava de todas as formas nos atingir com aquela gosma, mas em nenhuma das tentativas ele nos atingiu. Que ser horroroso nossos olhos e espírito viam naquele momento. Ele se aproximou de nós com uma fúria amedrontadora, mas continuamos parados no mesmo lugar em que estávamos. Foi quando esse ser, já estando bem próximo de nós, estendeu suas duas mãos, com unhas enormes, e tentou pegar no pescoço de um dos meus auxiliares que se posicionava no meio de nossa parede, pois era assim que nós parecíamos. Uma parede, eu de um lado, meus auxiliares no meio e aquela senhora do outro lado. Nossa parede era muito bonita de ser vista. Devo dizer que todas as vezes que precisamos resgatar espíritos que estão aprisionados a algum espírito trevoso e alguém tenta impedir nosso trabalho, é essa parede que formamos. Mas, naquele momento, faltavam 2 de nós para ser completa nossa parede. Devo dizer paredão, pois é realmente um verdadeiro paredão e que é formado por 7, mas os 2 que estavam faltando naquele momento ainda estavam sob os ditames da lei. Por isso quando aquela senhora voltou ao domínio dela, depois de ter me deixado lá sozinha com aqueles irmãos em seus tormentos na dor, me falou que, antes de eu cair diante da lei, nós trabalhávamos juntas. Porque todas as vezes em que foi necessário nós formamos nosso paredão, formado por 7, mas que naquele momento estavam faltando 2. Era sempre formado por mim, aquela bela senhora e meus fiéis auxiliares. Mais adiante, essa bela senhora dirá seu sagrado nome. Nosso paredão formado por 7 possui mistérios que ser trevoso nenhum é capaz de ultrapassar. Capítulo 7. De volta aos seus domínios. Voltando ao Campo Santo, quando aquele ser horroroso tentava pegar no pescoço de um dos meus auxiliares que se posicionava no meio de nosso paredão, em um gesto rápido, como se tivéssemos combinado, demos as mãos um ao outro de forma que formamos um círculo, e esse círculo se fechava com uma das minhas mãos segurando uma das mãos daquela bela senhora, e aquele ser horroroso ficou dentro do nosso círculo. Ele não teve tempo nem para pensar, pois rapidamente todos ao mesmo tempo giramos para a esquerda em um giro só, e quando terminamos o rápido giro, aquele ser horroroso que estava dentro do nosso círculo já havia caído no chão e se transformado no tamanho de um pequeno feto. O nosso giro desse paredão, que no momento preciso se transformava em um círculo, tem mistérios contidos nele e que são de poderes inabaláveis, e o nosso giro é tão sincronizado que mais se parece com uma dança. E assim todas as vezes que é necessário formamos nosso paredão e fazemos nosso rápido, poderoso e inabalável giro para a esquerda, e resgatamos todos os que precisam ser resgatados por nós. Então, pegamos aquele ser em forma de um pequeno feto e o colocamos com os outros espíritos que já havíamos resgatado ali no Campo Santo, para encaminhá-los para nossos domínios e lá serem socorridos e curados. Permanecemos por mais um tempo, observando tudo e todos os que ali estavam, pois além dos espíritos que resgatamos e dos que ainda ali estavam sob os ditames da lei, também estavam alguns senhores e senhoras muito bem vestidos e com seus objetos em mãos, guardando aquele lugar onde tinha aquela enorme cruz, e quando chegamos nesse lugar, nós os reverenciamos e pedimos licença, pois eles sabiam que, se ali estávamos, era porque tivemos permissão dos senhores e da senhora que estavam nos portões do Campo Santo. Mas em nenhum momento eles impediram aquele ser horroroso de nos atacar, pois pelos desígnios da lei éramos nós que tínhamos de resgatar aquele ser e depois socorrê-lo e curá-lo. Após terminarmos nosso trabalho de resgate ali naquele lugar, onde havia aquela enorme cruz, reverenciamos aqueles senhores e aquela senhora que ali estavam guardando aquele lugar,
pedimos licença e nos retiramos de mãos dadas e fomos a outros pontos dentro do Campo Santo para resgatar muitos outros que ali estavam em seus tormentos na dor e aprisionados por causa de seus erros na carne e apego à matéria que aguardavam nossa chegada. Após resgatarmos todos os que eram nossos, nos dirigimos aos portões do Campo Santo. Chegando aos portões, reverenciamos e saudamos aqueles senhores e aquela senhora que ali estavam. Pedimos licença para nos retirar e, em um único giro, todos juntos, no mesmo instante, chegamos ao domínio daquela bela senhora e lá já estavam todos os espíritos que recolhemos e resgatamos no Campo Santo, pois dentro dos mistérios contidos em nós, de lá mesmo do Campo Santo os encaminhamos para os domínios dela, para depois irem para o meu domínio, mas isso são mistérios dentro de mistérios. Durante todo esse processo, em que relembrei e reaprendi muito sobre os mistérios contidos em mim, eu ainda não tinha voltado ao meu domínio, pois precisei realizar todo esse trabalho no domínio daquela bela senhora e também com ela e meus auxiliares ir ao Campo Santo resgatar todos os nossos, para só então reassumir meu trono em meu domínio. Todas as vezes que é necessário, formamos nosso paredão. Devo dizer também que todas as vezes que uma senhora é evocada e clamada no meio humano, ela nunca vai sozinha, e mesmo que ela não seja evocada nem clamada, em razão daquele ser humano não ter conhecimento para tal ato, se ele for merecedor, lá ela estará em seus momentos difíceis para auxiliá-lo, mas como já citei, ela nunca vai sozinha. Eu, além do meu paredão formado por 7, com um rápido, bonito, poderoso e inabalável giro para a esquerda, tenho também meus grandes companheiros, que todas as vezes que preciso deles, seja em que o esfera for, lá eles estão para me auxiliar, e assim eu também ajo todas as vezes que eles precisam do meu auxílio, pois da mesma forma que eles são meus companheiros, eu também sou companheira deles, pois nunca andamos sozinhos, somos grandes senhores e grandes senhoras, formamos forças no mesmo polo, à esquerda do Criador de tudo e de todos. Saibam que todas as vezes que evocar e clamar por uma senhora, um senhor estará lhe acompanhando e, da mesma forma, se evocar e clamar por um senhor, uma senhora estará lhe acompanhando, pois somos também a energia feminina formando forças com energia masculina em um mesmo polo. E quem acredita e tem fé nessa força e as usa dentro da lei divina, protegido e amparado por nós estará. Pois somos senhoras e senhores, atuamos nas trevas em prol da luz e da lei, e o meu espírito só chega aos nossos domínios nas trevas se infringiu as leis divinas, portanto somos aplicadores da lei e em nossos domínios não chega a nenhum inocente, a lei divina é justa com todos, aqui, só paga quem deve. Audiolivro realizado pelo canal, Surya Chand Audiobook. Voltando ao domínio daquela bela senhora. Já com todos os espíritos que resgatamos no Campo Santo, todos ali do domínio dela aguardando para serem socorridos e curados, ela se aproximou de mim e parou bem em minha frente de meus auxiliares, que sempre se posicionavam ao meu lado. Então ela falou: Senhora Pombagira, Rainha das Encruzilhadas, eu, Senhora Pombagira, Rainha das 7 Covas, vos digo que meu respeito pela senhora é o mesmo diante de sua queda diante da lei. E digo-lhe que neste momento já está apta a recolher todos os que aqui estão e levar para seu domínio, para que lá cure os encaminhos, e eu a acompanharei até lá, para recepcionar sua volta, pois juntas sempre estivemos, estamos e estaremos, pois assim quer o Criador de tudo e de todos.